Deu uma Ué, caidinha. eu fui ver se tinha mensagem da Carol e caiu aqui. Desculpa. Acho que ela não acessou, não entrou ainda. Porque se eu sair daqui pra ver, aí cai. Eu não sabia. Ela deve estar chegando. Com certeza. Ela estava falando comigo. Eu também falei com ela, falei que já ia entrar ao vivo. Será que ela segue? Que tem duas páginas Hum, da Ampik, né? Tem uma página antiga. eu acho que pode ser isso. E agora, hein? Porque Carol, se eu não. sair daqui, ela Ela vai. entrou. Aí, Ela entrou. deixa eu chamar. Aí. Uai, Carol, não é possível participar. Por que será? Vamos ver. Carol, eu te enviei o convite, vê se chega. Você tá no celular? Porque tá falando que não é possível participar. Se você tiver no computador, você não consegue, tem que ser no celular. Eu mandei o convite, vamos ver. Vocês conseguem ler o que eu escrevo? Sim. Sim, conseguimos. Não computador? Você está no celular então? Tem que ser no celular mesmo, mas não tá dando aqui, tá falando que eu não posso te convidar. Que estranho. Eu posso, eu posso convidar todo mundo, mas você eu não consigo. Boa noite, mãe. Dando boa noite aí. Ah, Moniquinha, boa noite. Eu acho que ela estava no computador. Desculpa, Carol, se eu não te falei que era pelo celular. Que a gente tá tão habituado a fazer as coisas pelo Instagram, né? E Sim, sim. Não, mas ela vai esquece. conseguir. Vai no teu tempo aí, tamo aqui. Estamos aqui firme. É bom que a gente fala do programa de atendimento social, né? Para o pessoal divulgar esse atendimento bacana que a gente está fazendo, né? Para qualquer pessoa. É bom dar sempre uma lembrada, né? Que a psicanálise precisa chegar para todos, né? Que todos podem ter acesso. E a Ampik está oferecendo isso, oferecendo a escuta afetiva que é gratuita, que é algo assim importante a gente poder falar. Esses dias para trás me perguntaram, mas e aí? Eu venho aqui, falo, 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 e qual é? Eu falei, qual é falar mesmo? As respostas estão todas dentro da gente, né? Não estão fora. A Carol chegando aí! Eita. Ei, chegou a Carol! Gente do céu, vou desligar aqui o computador. Não sabia que era só pelo celular, não. Boa noite, Pois é, Joyce. desculpa não ter te falado, Carol. Que bom que deu certo. Sim, boa noite, gente. Que Boa noite, alegria. bem-vinda. Bem-vindo ao nosso espacinho. Geralmente a gente se reúne aqui agora com mais frequência, né? A gente tem se encontrado pelo menos aí uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E temos falado muito de histórias, né? De contar histórias, ouvir histórias. Na última live, uma mulher incrível, a Valéria veio contar para a gente um projeto que ela está fazendo na escola, né? De leitura. E então a Paula citou você, citou a Marilene também, principalmente porque passou abril, né, um mês de visibilidade aí da comunidade indígena e tudo, e você já teve essa experiência.
E a gente queria muito ouvir as suas histórias, né? Conhecer um pouco a sua trajetória. E é mais um bate-papo. A gente está aqui para dar risada, para se emocionar, para se afetar e permitir com que as pessoas possam participar um pouquinho disso também. A Carol é minha prima, Bem-vinda. linda, essa prima que eu tenho um carinho imenso, essa prima cheia de experiência, que está tão longe fisicamente, tão perto dentro do coração, ela sabe disso. A Carol mora em Brasília, ela está falando lá de Brasília. A gente está da terra do ET, né, em Varginha, Minas Gerais, e eu morro de saudade. Eu estou muito feliz dela estar presente aqui, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com ela, porque ela tem, apesar de ser essa boneca novinha, ela tem uma experiência muito bacana. Então, hoje promete. Beijo, Carol, seja muito bem-vinda. Estou toda metida de você estar aqui. Ô, gente, eu que agradeço imensamente. É uma honra, é muito chique fazer uma live. Eu nunca tinha feito uma live antes. E aí eu convidei aí, tô vendo a Marta também, convidei um pessoal. Obrigada aí pela presença de todos vocês. E contar a história comigo mesmo. Tem muita história aqui para contar, desde a floresta até os dias atuais, né? Com os alunos, na pandemia, e essa temática da indígena sendo sempre trabalhada. Como a Rafa colocou, passou o Brasil, o abril, né? O tal do Dia do Índio, aquele índio mitológico, aquele índio folclórico. E a gente não pode deixar de tratar dele, né, do indígena, dos nossos povos originários, sempre. É isso aí. Como se um dia fosse o suficiente, né, para resgatar tudo que a gente tem aí de dívida com as comunidades indígenas e com a nossa própria ancestralidade, né? Exato. Eu acho que isso deve ser resgatado a cada dia, todos os dias, né? Com certeza. Principalmente nesses tempos, né, sombrios aí, eu nem imagino o que eles estejam passando. Assim, eu tenho vários indígenas no meu Instagram, converso com muitos, tenho muitos amigos, né? Aqui em Brasília também a gente tem contato com muitas etnias por causa da Maloca, que é um espaço da UNB voltado para... É um departamento de letras, né, da UNB, voltado para o ensino das línguas indígenas e também para a graduação deles, né, como alunos especiais. E então a gente tem contato com muitas etnias e todos eles assim sempre relatam muitas dificuldades, né? Eu vou começar essa história aí pelo início, pode ser? Manda lá, estamos aqui para te ouvir. Tá, então olha só. Eu fui criada, a Paula conhece, né? Que eu chamo da minha irmã de criação, que eu gostaria muito que ela tivesse aqui, mas não sei, ela é cheia de filhos, né? Indígenas adoram famílias grandes e tudo. Provavelmente ela esteja cuidando das crianças lá. E aí ela cuidou de mim a vida toda. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, 11 anos, ela resolveu casar, ir embora, tudo. E aí, isso me marcou como um elo perdido, assim, sabe? Eu fiquei com muita saudade dela, sofrendo e tentando resgatar essa indígena que tinha ido embora. E nisso eu comecei a estudar, a querer saber de todas as culturas, a querer conhecer e tudo. Aí fiz a minha primeira graduação em geografia, aí já me identifiquei com a antropologia, né? Falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui na geografia? Eu precisava ir para a antropologia, é tudo, né? Que eu preciso saber. E aí, beleza, continuei. Aí apareceu o primeiro convite para eu poder ir para a área indígena. E assim, eu achei muito de Deus mesmo, porque ela casou com um indígena chamado Gilberto Macuxi, que hoje é falecido, né? E ele era uma liderança muito forte. E aí ele me levou, eu tinha 21 anos, me levou para a Raposa Serra do Sol. Vocês já ouviram falar da Raposa Serra do Sol? Eu não.
Não? Já, Rafa? Eu não. Já Explica aí ouvi, já onde ouvi o é. nome. É uma área do tamanho do estado de Sergipe e é uma área de muito conflito, né? Tem problema com garimpeiro, problema com arrozeiro, problema de religião, problema de demarcação. Então, praticamente eu fui parar numa guerrilha, né? E eu tinha 21 anos. Fiquei lá com eles 6 meses, né? E assim, eu fui cheia de ideais. Eu queria montar um projeto de ecoturismo, né? Porque eu já mexia com ecoturismo aqui em Brasília, porque lá é uma região de, além dos minérios, né? Eles são riquíssimos em minérios, é o tríplice encontro da Venezuela, Brasil, Guiana Francesa e a Guiana Inglesa. Então, assim, os índios falam várias línguas, tem um potencial de natureza, assim, gigantesco. Lá é onde está a maior cachoeira do mundo, né? Naquela região lá, que é o Salto Angel, 1.000 metros de cachoeira. Então, tinha tudo para acontecer. Mas não é só de sonhos que vive o ser humano, né? Chegou lá, eu com 21 anos, não sabia nada de burocracia política, de política da FUNAI, de paternalismo e tal, essa proteção e burocracia para entrar em área indígena, acabou que não aconteceu nada. Aí, beleza. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar pela URIRI, que significa Floresta em Yanomami. E aí era para trabalhar na área de saúde indígena. Era uma ONG vinculada à FUNASA, trabalhar com saúde indígena. Lá fui eu para os Yanomamis. Os Yanomamis, vocês já ouviram falar? Aham. Sim. São índios mais primitivos, né? São índios que não tiveram, indígenas que não tiveram muito contato com a cidade. E aí eles têm muitas sequelas do garimpo. Então eles têm dificuldade para poder extrair o alimento da natureza, o rio deles está todo contaminado por mercúrio, eles são povos nômades, né? Eles migram e eles sofrem também com as doenças tropicais, malária, dengue, e a gente ia para poder levar esses medicamentos, né? Para Xauala, a doença que eles chamam na língua. E aí eu muito nova, tudo aquilo, fiquei sofrendo de solidão, saudade da minha mãe, saudade da minha casa, apesar assim de estar gostando da experiência, né, de estar envolvida com aquilo tudo, a paixão ainda pulsava dentro de mim, fiquei com saudade, pedi para voltar, aí voltei. Aí, beleza, voltei, aquele negócio ainda pulsando dentro de mim, né? Ai, meu Deus, meus indígenas. E eu sempre fui muito recebida com eles, por eles com muito carinho, sabe? Apesar de ouvir histórias horrorosas, ouvia muita história feia. Inclusive, assim, da própria família da minha mãe, que é de Roraima, né? Ela dizia: chegou o Felipe Uri aqui, meu professor de línguas indígenas, que lindo! Coisa linda, você tá no meu roteiro de fala, viu, Felipe? E aí, eu ouvia, né, coisas horrorosas. Os indígenas entram na nossa casa e roubam nossas coisas. Minha mãe dizia isso para mim, né? Então, mas mesmo isso não me desanimava. Eu sempre queria estar perto deles de alguma forma. E aí me apareceu a oportunidade de trabalhar nesse projeto, né? Que eu acho que agora esse momento foi o mais significativo, porque foi quando eu já tinha uma certa maturidade e já sabia mesmo o que eu queria e tudo, que foi o projeto Igarité. É um projeto da Fundação Roberto Marinho. Eu trabalhei um tempo pela Fundação e um tempo pelo Instituto de Educação, né? Fiquei lá quase 5 anos com eles. E aí foi só alegria, subindo e descendo, o alto, o médio, baixo Solimões, o alto, médio, baixo Negro, e visitando muitas comunidades, eu chamo os povos da floresta, né? Que não são só os indígenas, os ribeirinhos também têm muita história para contar, sabe? Cara, são povos, assim, muito hospitaleiros. A forma como eles me receberam, não tem nem palavras assim para descrever. Eu fiz uma seleção de fotos para poder mostrar para vocês, mas não tinha oportunidade de mostrar foto, né? Mas quando eu ia embora, eles iam tudo para a beira do barranco, assim, a comunidade inteira para a beira do barranco,
para poder despedir de mim. E assim, como não tem muito lugar para dormir nem nada, a gente dormia nas escolas, né? Ou aonde desce, mas eles queriam muito que a gente dormisse na casa deles, sabe? Eles queriam muito receber a gente assim, com tudo que eles tinham de melhor. Né? Muita criança brincando para todo lado, alegria sem fim daquelas crianças pulando o dia inteiro no barranco, tomava uma picada de arraia, daqui a pouco já estava boazinha de novo, né? E aí eu fui no. Eu fui em várias, né? Mas o Sateré Maué, gostaria de contar um pouquinho da história deles para vocês. Uhum. Eles são aqueles indígenas do ritual da tucandeira. Já ouviram falar do ritual da tucandeira? Eu já. Sim? Uhum. Então, o Anderson lá também de Manaus, lá de Manacapuru, a terra dos botos. Maravilha, gratidão por estar aqui. O Anderson é garantido doente, assim, ó, da cultura, né, de Parintins, caprichoso e garantido. E aí, onde que eu parei mesmo, gente? Ah, Sateré Maué, beleza. E aí, eles têm o ritual da tucandeira. O ritual da tucandeira é aquele da passagem, né, do jovem, na idade da adolescência para adulto, né, os meninos, eles enfiam a mão na luva, aquela luva de palha, cheia de formiga. E as formigas dizem que uma picada delas dói mais do que uma picada de arraia, garantido. Dói mais do que uma picada de arraia. Né? Então, eles fazem tudo. Não cheguei a vivenciar, eles só me contaram como era e simularam isso. Mas eu lembro que o Richard, aquele aventureiro, biólogo, lembra dele? Ele foi tomar uma picada dessa formiga aí e ele foi levado pelo helicóptero, ele não aguentou. Então, assim, essa coisa da adaptação, entendeu? O indivíduo já está ali naquele meio, vivendo daquela forma, para tomar uma picada daquela, né? O cara tem que ser forte mesmo, tem que ser raçudo. E eles fazem isso ainda, né? Ainda fazem essa prática da tucandeira. E eles também são os povos que... da lenda do Guaraná. Vocês lembram da lenda do Guaraná? Não lembro. Não lembro? Não Lembra, lembro. Rafa, nós estamos assim. Uma eu sei, você não sabe. A outra tá ótimo. Esse eu não sei. Eu lembro um pouco, mas vai lá, Carol. Não, assim, era uma família, né, indígena, tinha muita vontade de ter filhos. E aí, Tupã, o deus indígena, concedeu um filho para eles. E aí essa criança foi brincar lá no mato e acho que uma cobra pegou ele. E aí ele morreu. E quem mandou a cobra foi esqueci o nome da coisa ruim. Eles têm um nome para coisa ruim lá. Como é que é o nome? Pacupari. Foi o Pacupari, né? Como se fosse o capetão. Ele que mandou a cobra para pegar a criança. E aí o Tupã ficou muito triste com isso e falou para a família, ó, pega os olhos da criança e enterra, né? E aonde enterrar vai nascer o alimento para vocês, né? Que é o pé de guaraná. Esse é o mito, mas assim, ainda hoje eles produzem muito guaraná, eles abastecem o mercado e as fotos que eu tenho deles, sabe, é tudo sempre cercado de guaraná, as crianças no chão mexendo com guaraná, muita plantação de guaraná, né? Eles também ainda tem muito forte a coisa da farinha, né? Eles chamam de cozinha, e as mulheres, elas são todas vaidosas com a cozinha delas, sabe? Elas cuidam lá, tira a mandioca, trata a mandioca, torra a mandioca e depois vai vender lá na cidade. Então, isso a mandioca, a mani, né, que eles chamam, é muito sagrado para eles, assim, como fonte de alimento, né? E também de econômica, deles poderem vender e poder ganhar um dinheirinho. E aí, então, nesse projeto Igarité significa o seguinte, é uma canoa bem pequenininha que consegue chegar em lugares que quase ninguém consegue chegar, né? Então, a metáfora era essa, de trazer
o conhecimento, né? O aprendizado por meio dessa aventura, que era chegar numa comunidade e era realmente uma aventura. Ou a gente chegava dias e dias de barco, ou chegava de hidroavião, né? Ali é só hidrovia, não tem pista para poder farinha com o nosso jaraqui. Jaraqui, quem come não sai mais daqui, é o peixe deles lá que eles falam, né? E aí muito peixe, gente, que delícia, tanto peixe que assim você se farta. E você pergunta para o indígena, você é enjoado de comer peixe? Eles falam, não. Eles gostam, como todo dia, adora. E também muita carne de caça, né? Comi muita carne de caça com eles. Anta, jacaré, tracajá. E como eu estava assim nesse papel de professor, e eles têm um carinho muito grande pelo educador, praticamente quem chega lá é professor, o pessoal da saúde, né, enfermeiro, médico e o pessoal da igreja, os missionários. E aí o professor eles amam, então eles querem presentear o tempo inteiro. Então eles me presentearam com cabeça de onça, com couro de cobra, com ovo de tartaruga, que é uma iguaria assim afrodisíaca e que o Ibama não deixa, então eles dão assim, sabe, escondidinho, toma de presente para você. E aí eu ganhei muitos presentes, só que eu não tinha como trazer, né? Tinha uma cabeça de onça, eu não tinha como trazer. O Anderson falou, seu coração é amazonense. Sim, meu espírito, assim, nessa época que eu fui a primeira vez, o meu pai tinha acabado de falecer, né? O tio da Paula e irmão da tia Vera, querida tia Vera também. E aí eu chamo lá de Templo Verde. Foi lá que eu tive a minha cura, uma cura muito forte mesmo, porque foi uma dor grande, né? A gente perder alguém assim tão querido. E eu ficava navegando horas e horas naquele rio e olhando aquela tanta vida pulsando para todo lado, era boto pulando, era pássaro passando, era jacaré. E aí eu falava, meu Deus, como a vida é linda, como o mundo é lindo. E eu sentia a presença forte, né, do meu pai ali naquele templo, né? E aí a gente desconecta demais. E assim, não, minha cabeça era limpa, sabe? As ideias eram limpas. Quando eu chegava e escrevia no meu Facebook o que eu tinha passado, o povo falava assim, onde você estava, menina? Onde você estava? Parecia que eu tinha saído de órbita. Porque eu voltava tão zen, sabe? A limpeza espiritual tão grande de tudo, de poder estar naquele lugar, de estar com aquelas pessoas, sabe? E assim, de uma forma geral, a experiência foi muito, muito, muito linda. Só uma cidade que eu passei, que era Coari. Coari é uma cidade, depois de Manaus, é a que tem a maior produto interno bruto, né? Onde tem os petroleiros e tal. Aí sim, aí eu comecei a vivenciar algumas coisas de violência, de pedofilia, e aí a minha poesia foi um pouco se desmanchando ali naquele momento, né? E eles estavam muito envolvidos dentro da cidade. Mas quando você vai para as comunidades mesmo, para o mato, lá para o fundo, onde ninguém chega, você vê o ser humano na essência, como ele é bom, né? Isso era fato. Se você colocar qualquer pessoa que estava comigo junto no projeto para falar, a gente sempre compartilhava da mesma coisa. Cara, o que eles têm? Que eles não têm nada e ao mesmo tempo têm tudo, sabe? O tudo e o nada que eles têm, eles querem dar para a gente, né? Querem receber a gente dessa forma. E aí foi o Igarité, 5 anos, navegando pra caramba, conhecendo músicas maravilhosas, né? Vou até deixar a indicação aqui de uma banda que chama Embaúba. Embaúba é uma árvore grande que tem no Amazonas, né? Eu chegava com aquelas fotos, meu HD cheio de foto de árvore, e o povo falava, que isso, árvore, né? Não é a mesma coisa a foto e você tá lá. Embaúba, o nome deles antigo é Caboclo, deixa eu ver se eu lembro aqui. Alguma coisa caboclo, mas em Baúba vocês já acham que tem um som lindo, 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 lindo. Uma das músicas chama Pérola Azulada, que fala assim, já aprendi a viver dentro de você, aprender a viver dentro da terra, né? Cara, é lindo, vocês têm que ouvir, chama Embaúba,
o nome da banda, porque tem grupo Embaúba, ele colocou um participante de cada lugar do Amazonas. Tem um do Acre, Pará, Rondônia, Roraima. Então, eles trazem na música o que significa Raízes Caboclas. Obrigada, Raízes Caboclas, a formação antiga deles. E aí foi-se esse tempo de Igarité, e quando foi em 2017, eu já tinha tido a minha filha, né? Nisso, tem isso também, né? Quando você tá solta, sem marido, sem filho, você pode sair voando igual um passarinho. Mas depois que ela nasceu, eu tive que enraizar. E eu já sentia um pouco essa necessidade de enraizar, porque cada hora eu estava acordando num lugar, já não sabia onde eu estava acordando. E aí ela veio, né, a bênção na minha vida. Só que esse negócio não saía de dentro de mim. Eu ainda queria ficar com eles de qualquer jeito. E aí eu fiz a minha última tentativa. Fui lá para os Pataxó. Fiz uma amizade com um indígena Pataxó. Ele me deu um pedacinho de terra, que está até lá. Chama Aldeia Novos Guerreiros. É uma aldeia, é uma área de retomada. O que é retomada? Era dos indígenas, os brancos pegaram e os indígenas estão tentando de novo. Ela fica entre Coroa Vermelha e Porto Seguro. E lá fui eu com a minha filha de 2 anos. Fui na raça e na coragem. Eu tenho as fotos, acho que tem até uma aí no Instagram. Fui super bem recebida por eles e tudo na beira da praia, imagina, né? Mas, assim, senti uma diferença muito grande dos Pataxós, né? Com o pessoal do norte, Amazonas e Roraima. Porque primeiro, eles perderam muito da língua, né? E segundo, que eles estavam muito envolvidos com a coisa do turismo. Porto Seguro todo mundo conhece, né? Aquela cruz lá. Então, eles estavam muito, apesar de eles fazerem ainda os grafismos, fazerem as pinturas, fazerem muito artesanato, né? Eles eram muito envolvidos com as coisas do turismo. Então, o povo meio que falava, não, indígena tem helicóptero, tem não sei o quê. E, por um lado, é um questionamento que a gente sempre traz também. Qual é o problema de desenvolver sem perder a cultura? Né? Os índios da Venezuela lá, hoje eu não sei com essa crise toda, mas eles fazem todo o turismo, o ecoturismo que eu queria fazer, e conversam nas línguas e recebem as pessoas. Não tem problema nenhum nisso, até porque, agora eu vou chegar onde eu quero dar maloca. Gente, vocês não acreditam como eles são inteligentes, sabe? Eles têm um potencial assim gigantesco de aprender uma outra língua, de aprender outra cultura. Então, eu cheguei lá na Maloca para poder fazer um curso de línguas indígenas. E aí tá o Yuri, meu professor, né, que foi uma das pessoas que eu admirei, assim, ficava olhando e falava, meu Deus, como é inteligente, né? Fez mestrado, doutorado. A gente teve aula com ele de Nhangatu. Nhangatu é uma das 300 línguas que a gente tem, né? Teve aula de Nhangatu. Aí tivemos aula de Quechua. Quechua é uma língua dos indígenas dos Andes, né? Tivemos a aula de Tupi, com a professora Núbia Tupinambá, que é do sul da Bahia, também da região de Ilhéus, e o professor Baniwa, outra etnia. Então, pensa, são 900, são quase 300 línguas, né? Muita coisa. E dessa vivência lá, a gente aprendeu uma língua, uma música, que eu vou cantar um trechinho para vocês aqui. Deixa eu aprumar aqui. Peraí, ó, minha mãe entrou, mãe, beijo. Ei, tia! Ela é em Tupi, tá? Tupinambá, Abé, Coabi, Miquatiá, Abé, Mupiatã, Abé, Miquatiá, Caturupi, Eni, Pioré, Iandé, Muiuiucá, Pepi. Coraçãozinho! Foi muito rico esse momento com eles lá na Maloca. A gente fez peixe no final, fizemos um tambaqui no chão, né? O Yuri tá aqui para testemunhar.
E aí, com a pandemia, eu não sei o que aconteceu com esses cursos, acho que eles não estão nem oferecendo mais à distância. É, mas é isso, é o que eu trago de registro aí. Muito amor mesmo pelos povos indígenas, pelos povos ribeirinhos, muita preocupação também, sabe? Porque não sei o que eles andam passando, imagino que seja na questão da pandemia. Aqui em Brasília nós temos também alguns indígenas, né, que era o santuário dos pajés, e aí eles foram, cara, foi um confronto super violento, sabe, para desapropriar eles de lá e colocar um setor noroeste, colocar uma setor habitacional nobre, né, e próprio Lago Paranoá aqui em Brasília era um cemitério indígena. E aí, com a inauguração da capital, eles resolveram soterrar tudo e ignorar todas as. Ah, o Yuri falando, saudade de aglomerar, professora. Esse é um grande mestre, gente. Vocês podem seguir ele lá, que ele tem muita história para contar também. E ele fala muito a língua fluente, né? Então, depois, se quiser até convidar ele, vocês vão amar. E aí foi isso. Aí o povo sempre me pergunta, e os rituais, né? Só o rapé, só vi o rapé. Tenho a ayahuasca, eu tive experiência com a ayahuasca, mas não dentro da área indígena, porque mais acho que no Acre que eles utilizam. Mas eles carregam sim essa cosmovisão, né? Essa coisa de respeitar a natureza e de trazer a cura da natureza. É muito tentando, seria mesmo ouvi-los, né? Ouvir eles dizendo, porque por isso que eu queria que a Marilene estivesse, para não ter, para ouvir do próprio povo mesmo, né? Como eles sentem isso, e é muito forte. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o Krenak lá no Roda Viva. Chegaram a assistir? Então, vocês viram o poder, né, do Krenak. Ó, o Yuri fez o doutorado agora, chique. Então, o Krenak está com outro programa, que se vocês quiserem anotar aí, chama Selvagem Ciclo de Estudos. Flecha Selvagem. Vai acontecer, entra lá em Flecha Selvagem no YouTube, e aí bota o sininho, é um ciclo de 6 curtas-metragens de 15 minutos, que ele fala como adiar o fim do mundo, né? Porque se você for ouvir as histórias deles, e assim, é muito engraçado, porque quando você está lá, você acredita em tudo, até no Curupira, você começa a acreditar, você começa até a ver e escutar, porque você está tão envolvida por aquela atmosfera lá toda, né? As meninas, por exemplo, chegava a época da menstruação, aí elas não iam para aula. Aí perguntava, por que não foi para aula e tal? Por causa do boto, e elas não navegam, não andam em cima do rio menstruada. É todas elas, aí só tinha menino. Primeiro que elas menstruam tudo na mesma época, né? Por causa da convivência. E aí só tinha menino dentro da sala. Então, eles contam e você começa a acreditar muito. Curupira, eu mesmo já estava assim, meu Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que essas histórias deles, por mais assim... mitológica que seja, né? Como uma história que eu ouvi lá do Yanomami, um deus Macunaíma que estava adormecido, e aí quando ele acordasse... Cara, no final das contas, era o efeito estufa, né? No final das contas, era uma ciência que ele estava tentando explicar através do mito. Então, tem muito fundamento ali nessas coisas que são passadas de geração para geração. Ó, o Yuri colocou aí, o professor. Saudações, pessoal, me chamo a língua dele é difícil pra caramba, Yangatu, Tapuiucu, meu nome tradicional. Saudações, Felipe. Saudação, parente! Saudações! Né? Somos todos parentes, gente, é isso, é essa irmandade, sabe? É um pouco da teoria de Gaia, né? Desse corpo que pulsa junto, e a gente nunca vai estar legal se a gente não estiver vibrando, sintonizado, né? Tem umas coisas muito ticuna, a língua ticuna. Tem umas coisas muito ruins acontecendo, né? Que a gente está vendo o tempo inteiro. Mas também tem um movimento lindo, cara, acontecendo, sabe? De beleza e de amor e de empatia.
E eu acho que essas conversas são super pertinentes para a gente poder colocar isso, né? Compartilhar. E os nossos indígenas, os nossos, né? São nossos, é a nossa história. Tudo, a gente negligenciar eles desse jeito é muita maldade. E é isso. Sim, sim. Carol, você teve esse tempo. Primeiro, eu vou te falar que eu tô assim. Eu sou suspeita, porque a Carol, eu sou a prima mais velha. Então, a minha família tem muito disso, sabe? A prima mais velha e tudo, aquele um respeito. É muito interessante. A Carol é uma das mais novas. E eu sempre tive um carinho muito grande pela Carol. Era a minha fofolete. Tinha umas fofoletes, umas bonequinhas pequenas. Então, eu falava que ela era a minha fofolete. E eu estou muito, assim, encantada, Carol, com um pedacinho dessa história que você contou. Porque cada vez que a gente conta uma história, a gente entende mais a complexidade do outro e admira muito mais esse outro. O que você já tinha da minha admiração, ela aumenta. E vivendo lá, eu tenho uma pergunta, Carol, que sempre assim eu fiquei na cabeça. Porque quando a gente estuda psicanálise, a gente aprende que o povo indígena, eles não têm neuroses. Porque as neuroses, elas são propícias da civilização. Então, assim, o indígena que não tem contato com a civilização, as doenças mentais... Gente, espera aí só um minuto, que os filhos estão chegando de viagem e aí a cachorrada fica doida. Mas tá dando para entender o que eu estou perguntando? Assim? Sim, eu não sabia disso, Paula. Que informação interessante. Demais. Agora tudo começa a fazer sentido. Sim. Demais. Então, a gente estuda que os problemas mentais, eles existem por causa desse contato com a civilização. Então, é algo muito interessante que o indígena não tem. Não tem. Eles passaram a ter algumas comunidades indígenas porque teve esse contato com os brancos. Sim. Então, assim, é uma dúvida. Você conviveu lá. E a neurose, ela é uma briga, né, entre o desejo e o não poder. Quero, mas não posso. Vou, mas não vou. São conflitos. Você notava essas neuroses tão assim, perversa? A psicose diz que não tem mesmo. Essa quebra com a realidade, que é também algo interessante. Mas nas neuroses, você notava, Carol? Notou? Chegou a notar? Tá, agora que você está falando isso, que eu tô começando a fazer essa associação, entendeu? Por que vibrava tanta paz assim? Né? Isso que eu estou dizendo. Por que lá eu não sentia todas as loucuras que eu sinto aqui? Sim. Né? Por que quando eu voltava, o povo falava, da onde você veio? De outro planeta. Sim, sim. Né? E, Carol, isso é muito interessante, porque quanto mais isolado essas comunidades indígenas são, mais saudáveis psiquicamente elas são. Porque o que acontece com a civilização? Nós somos tolhidos de várias pulsões que nós temos. E aí você falou algo que me deixou assim, tocada. Essa questão da perda, né, que cada um de nós, em determinado momento, a gente vai ter na vida, a gente vai cruzar. E assim, como essa condição de paz trabalha a mente e faz essa conexão com aquilo que a gente não pode explicar e tem dificuldade de entender, tamanha dor, como algo natural, algo que é a vida, da vida. Então, eu acho que isso é muito saudável, em termos de tudo. Eu acho uma maldade essa colonização indígena. Porque junto cruel. com a colonização leva as questões que são cruéis demais, que os problemas mentais são cruéis demais. Então, quando você fala desses rituais, o quanto que isso é humano, mas é humano do primitivo homem.
E quanto que isso é proibido para nós? Né? Se eu falo assim, nossa, eu vou sair e vou dar um grito aqui, estou muito triste, vou gritar. Não, eu não posso fazer isso. Olha a neurose, eu não posso. Porque se eu sair daqui e gritar, eu, enquanto psicanalista, todo mundo vai me julgar. E o que eu notei? Não tem julgamento. É um anarquismo que deu certo. É um sistema anárquico que eu vejo e que deu certo. Uhum. Carol, isso é muito lindo. Essa experiência A Marta colocou aqui, ó, será que o contato intenso e constante com a natureza contribui para a ausência das doenças mentais nos indígenas? Eu vejo, é Marta, né? Oi, Marta. Eu vejo que não é só o contato com a natureza. Se a gente colocar que natureza seria tudo, o homem, os bichos, as plantas, tudo, sim. Mas se a gente pegar a natureza, como faz muitos os brancos, natureza e homens, não. Então vamos pegar a natureza num todo. Sim, o contato dessa natureza primitiva, ela evita os problemas mentais. Então, tudo aquilo que eu estudei em livro, eu estou vendo que é legítimo, é real. Porque evita mesmo. Nós nunca vimos um indígena com algum problema mental, nunca. Porque não tem aquela competição maldosa. As competições indígenas, elas são diferentes e a Carol pode explicar melhor do que eu, porque a Carol conviveu. As nossas são de cunho maldosos. Então a gente puxa o tapete, puxa por puxar. A gente puxa porque a gente quer um pseudo-poder de algo que a gente acredita que vai fazer feliz, que na verdade não faz a gente feliz. Porque se dinheiro fosse toda felicidade, não existia neurose em pessoas milionárias. Não estou falando que dinheiro não é bom, porque né? Mas não ser escravo dele. Concorda, Carol? Tinha isso também? Eu acho assim que tem essa questão da competitividade, até pelo próprio capital, mas é uma outra característica que eu posso citar aqui neles, é esse sentimento de comunidade. A gente sabe que o socialismo é utópico, né? É lindo no papel, mas que na prática é difícil. Mas eles conseguem um pouco, né? Então, a gente vai ter aqui um leite, o leite vai ser de todo mundo, a gente vai ter um gerador, o gerador vai ser de todo mundo, né? Então, essa coisa de um filho que a gente vai criar, a comunidade inteira vai ajudar, né? Então, isso reforça, né, o que você está dizendo no sentido de competição, é menos competição. E não é aquela competição para deixar o outro só em prejuízo. Porque às vezes a competição vem cheia de arquétipos, né, Carol? É uma competição para ganhar algo, é para subir num algo assim importante dentro da própria comunidade. Iniciação, né? Oi? Oi, Rafa. Verdade, não é a competição, é uma iniciação, né? É um ritual. Por exemplo, não é visto como assim, eu tô indo porque eu sou melhor. Sim. É uma ideia de vencer a si mesmo, né? Para alcançar aquele nível espiritual ou um nível, né? Da maturidade do próprio corpo ou do espírito para competir com si mesmo, né? Não é para ofender ou para diminuir o outro, né? Sim. E uma coisa, Carol, que eu ouvi de uma psicanalista muito amiga minha e que você faz cada vez mais eu ter a certeza disso com essa fala. E, aliás, conviver com a Carol é uma delícia. Eu sinto tanto ela estar distante de mim, porque é uma delícia. Por enquanto, deixa acabar isso tudo. Mas ela fala o seguinte para mim. A gente fica tanto buscando, né, como é que é o céu. A gente fica idealizando o céu. Se você um dia... Ela me chama de Paulinha. Aliás, minha família me chama de Paulinha, viu, Rafaela? Se um dia, Paulinha, você quiser conhecer o céu, vá para uma comunidade indígena, bem distante. Aí você vai entender o que é o céu. Eu guardo isso muito para mim. Olha, isso é muito verdade, Paula. Caramba, até o momento, todo mundo achava que eu estava
louca, assim, sabe? Mas agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Sim, sim. E como faz, Carol, e como é importante a gente ouvir, porque é diferente esse lugar de fala. Quando eu escuto você falando, legitima o que eu estudei. Então, isso é lindo. Isso é uma coisa que emociona, porque a gente tem um céu tão próximo que pode curar a gente de tantas coisas. E a gente fica imaginando e na busca de um céu sobrenatural que eu acredito que tenha, mas que a gente vai usufruir depois, sendo que a gente pode usufruir de muitas coisas agora. E eu acho que o momento é agora. Nós estamos vivendo essa pandemia que é muitas questões ruins, muitas neuroses, né? Porque temos pavor de morte, pavor de adoecer, pavor de dor, mas é um momento da gente enxergar outras comunidades, outras opções, outras vidas. Que a vida não é só essa, e eu não estou falando de uma vida sobrenatural. Dentro dessa vida, tem vidas muito diferentes e tem vidas muito saudáveis que a gente precisa fazer parte, ou pelo menos fazer nossa ilha. Sim. O Yuri, né, que é o mestre lá, o professor, ele colocou assim: as igrejas católicas, ao chegar, proibiram os rituais da moça nova. Causou muitas mortes, suicídio entre os jovens. O ritual era onde ensinava ou preparava os corpos e as mentes. Pois é, pois é. Agora, olha só, para que proibir? Carol, Rafaela, não existe uma verdade absoluta. O que é verdade para mim não é para você, não é para a Rafaela. Eu tenho uma paixão pela psicanálise por causa disso. Ela nunca impõe nada. Ela não impõe o que é o certo, o que é errado, porque o que é certo para mim pode ser errado para você. Sim, Então, eu acredito que não existe uma doença, uma religião, olha o ato falho, doença, uma religião ideal. Eu acredito que exista um comportamento ideal, que é o comportamento à base de amor. Esse é um comportamento ideal. Se em sim. qualquer lugar essa base for uma base forte, tá tudo certo. Tá tudo certo. Sim. Agora A gente reforço mais uma podia. vez. Vê que ele falou a chegada da igreja, né? A chegada. Sim, E aí o contato com os brancos. Aí ele falou do suicídio, mas tem um outro problema muito sério e seríssimo, que é a questão do álcool, né? A sim, questão do alcoolismo dentro das áreas indígenas, que isso destrói demais eles, gente. É uma sim, tristeza. sim. E eu vejo, o Carol, eu estava estudando um pouquinho os maias, e eu vejo muito assim, muita ligação. E eu vejo assim, muito do que passa sobre essa questão de suicídio, tudo, que a gente muitas vezes fica bravo, fica sem entender. Os maias era assim, eles jogavam futebol e esse futebol era a maneira de escolher o grande líder. E sabe qual que era o prêmio do grande? E eles lutavam com todas as forças para ganhar esse prêmio. E aí era tipo um futebol. Só que no final só sobrava um. Sobrava não, eles não morriam, mas só sobrava um que era o vencedor. Esse vencedor, que eles lutavam para ser, subiam na pirâmide, se vestiam de joias, todo para ficar bem pesados, e mergulhavam no cenote e morria. Entendeu? E o ouro ficava todo lá. Todo tem ouro ainda nesses cenotes lá no fundo. Esse era o prêmio. Então, olha só, por que eu estou falando isso? A gente, às vezes, fala muito da individualidade do outro. Não estou fazendo apologia ao suicídio, pelo amor de Deus. A gente fala das comunidades indígenas, astecas, maias, incas, e a gente tenta entender algo com a nossa civilização.
E a gente tem que aprender a entender a do outro, não a Sim, nossa. sim, a gente não pode medir com a nossa régua, né? Medir com a nossa Isso. régua, a nossa leitura de mundo. Né? Você está falando da morte, eu estou lembrando aqui de um outro ritual que os Yanomamis têm, de cremar e beber as cinzas num mingau de banana, que é como se eles pegassem a força daquele guerreiro, né? Chegou a Casey, gratidão aí, Casey, a professora de música que trabalha comigo, linda, obrigada pela sua presença. Carol, o que você está falando é pura psicanálise. Em Totem e Tabu, eles têm um pedaço do livro Totem e Tabu de Freud, que eles falam do pai primo. E eles comem, a pessoa morre, eles comem pedaços dessa pessoa para que você fique forte, para que você pegue a força dessa pai privo que morreu, trazendo para cá, né, com respeito a todos, eu estou falando numa fala filosófica, trazendo para cá seria a hoxa sagrada, que é o corpo e o sangue de Jesus. É verdade. Então, tá vendo como os mitos eles vão se encontrando, né? Eles sempre têm um denominador comum. E quando você falou, Carol, da questão do efeito estufa e a maneira metafórica que ele falou, eu achei isso muito, muito bacana. Essa É, sabedoria é muito bacana. sim, é Debaixo do Céu, A Queda do Céu. É um livro assim dos Yanomamis que conta a questão do Mercúrio e conta essa história do fim do mundo que eles explicam, né? Uhum. Mas do jeitinho deles lá. Mas se você for ver, é o aquecimento da Terra. Sim, e eu acredito, assim, nós estamos nessa conversa, Rafa, Carol, e assim, alguém, como eu não sou dono da verdade, a Carol não é, a Rafael e ninguém é, nós estamos numa conversa aberta, numa conversa de cunho psicanalítico, onde todo mundo está certo, né? Isso que é o bom, todo mundo está certo, todo mundo é a verdade dentro de cada um. Eu acredito que a natureza ela é implacável nas agressões que vem sofrendo. Eu vejo que muito do que nós estamos sofrendo, até a própria pandemia, são as agressões que a natureza, o desmatamento, a poluição. E aí eu volto. Quem é primitivo? É, Quem, exatamente. né? Quem é? Exatamente. Quem são os Não, povos primitivos? justamente. Essa visão, essa cosmovisão deles, isso é inquestionável, sabe? Eles têm uma visão do todo e são todos eles, né? Do todo e da comunidade e do grupo mesmo, né? Que isso é incrível, né? E de se sentir não só como povo, como pessoa, mas como parte da terra, né? E às vezes eles figuram, né? Dão a imagem figurada para aquilo. Mas, no fundo, tudo começa a fazer sentido. Como eu falei para você, você começa a acreditar no Curupira. Mas não é porque o Curupira existe, é porque as suas ideias começam a juntar com aquilo. Sim, sim. E é lindo, Carol, é lindo, porque é o todo mesmo. Quando você se referiu a um dos convidados seu que está na live como parente, eu achei isso lindo. Porque se a É, gente conseguisse olhar cada um que está na nossa volta como parente, não teria preconceito, não teria é muito agressão. linda. Eles se cumprimentam assim, né? Sempre eles se cumprimentam. Oi, parente e tal. E por eu ter esse nome artístico que é Makushi, né? É um nome que eu me batizei. E eu faço isso muito com os meninos, né? Essa coisa que a Rafa colocou no começo. Ah, esqueceram, depois do dia do índio, esqueceram. No primeiro dia de aula, eu batizo cada um com uma etnia. É muito engraçado. E aí eu ponho o nome da etnia do lado na chamada. Carolzinha deu uma parada. Ah, que pena. Deu uma. Deu uma parada.
Eu parei também, Acho que vai Rafa? cair. Hã? Não, você tá ok. Eu Ah, acho que caiu lá. Vamos ver se ela ela vai consegue retomar. voltar. Mas é muito interessante, né, Rafaela? Essa vivência. Queria comentar tantas coisas, mas a gente tá estourando o tempo aí. Deixa eu ver se a Carol consegue voltar. Não sei se deve ter acabado a bateria dela, alguma coisa assim. Eu vejo, o Rafa, que essa live tem que ser feita novamente. Uhum, com certeza. Tem muita coisa para compartilhar, né, da própria experiência dela. Eu Sim. acho que isso traz uma noção para a gente do que a gente perdeu, né? Não do que a gente perdeu, porque eu acredito que isso está dentro da gente, essa conexão faz parte da conexão, é do humano, né? Nós somos nativos em. Deixa eu. Será que é ela tentando entrar por outro. Ruit Ban, você sabe Eu acho que é a Carol, se é. sim. Eu acho que é a Você Carol. acha Pode que é tentar. ela? Pode pôr. Tá, então vou autorizar aqui. Talvez ela esteja entrando por outro Insta. Não, eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Eu acho que é o marido da Carol. Se não for, a gente vai ver quem Não, é. se não for, a gente fala, oi! Oi, Olá, menina. bem-vinda. Eu não tô enxergando. Mas eu acho que é assim. Deixa eu ver se tá chegando aí. Cheguei! Viu? Aí, Carol, eu falei com a Rafa o seguinte: a Rafa me deu um toque que o tempo está acabando. E eu Ah, vejo, não! pois é, Uhul. não. E a eu, gente, a gente pode continuar, se vocês quiserem. O Instagram libera. Só falei porque é uma hora, eu não sei se vocês estão é, eu, podendo sair, mas. eu vou ter que sair. E assim, Vamos, vamos eu acho. combinar uma depois com o Yuri, que tá aí, né? Que eu tenho certeza que ele vai arrasar, assim, ele tem muita história para contar. E a Vamos, gente pode convidar a Núbia também, que é tupi, né? Essa outra professora que eu falei. Certeza que ela topa se chamar. Porque eu queria que vocês ouvissem deles e não de mim. Assim, eu tenho uma visão de apaixonada, né? A visão de apaixonada é suspeita para falar. Então, assim, deles seria muito lindo se vocês ouvissem. Eu Carol, também queria ter esse as espaço para eles. melhores Eu queria falar, eu canções queria comentar são de tanta coisa, paixão, mas Carol. São de A Rafa paixão. nem falou, deixa a Rafa falar. Ah, não, mas o Rafa, você colocou duas primas para fazer a live que tem na veia um lado artístico, um lado muito doido que a gente adora, um lado muito assim, muito amoroso e que falam mais que a mulher da mala. Então, assim, vamos lá. Fala aí, Rafinha. eu queria, nem sei por onde começar, mas algumas coisas, só algumas pinceladas do que a Carol trouxe, porque é maravilhosa essa experiência. E eu realmente acho que é importante dar esse espaço para ouvi-los também, né? Mas eu penso que a gente perdeu nessa desconexão, né? No que a civilização foi trazendo para nós, fomos perdendo essa conexão que nada mais é a conexão com aquilo que é do ser humano, né? Do nosso ser selvagem. E aí a gente usa essa palavra selvagem sempre para descrever alguém que ofende ou que agride, mas se a gente pegar o selvagem, a etimologia da palavra é genuíno, é aquilo que é puro. Então você pensa uma floresta selvagem, aquela floresta que nunca foi corrompida, nunca foi colonizada, né? E o ser selvagem é isso. E a gente carrega esse ser selvagem, mas como a Paula disse, né? A gente hoje está carregado de neurose, que é exatamente essa civilização que foi suprimindo, suprimindo. Então eu quero viver minha essência, mas eu não posso porque tem um conjunto de normas, de regras que eu tenho que cumprir.
E aí veio, né, todo um arcabouço histórico, cultural, religioso, que foi suprimindo o paganismo, as culturas nativas e tudo mais, e nada mais do que se apropriou disso. E se a gente for hoje nos rituais católicos, vários outros rituais das religiões, né, contemporâneas, você vê, né, uma repetição daquilo, mas de uma forma consentida, né, de uma forma, né, suprimiu, alvejou as comunidades, mas continua reproduzindo aquilo com capital investido em cima, não falando mal de religião, né, de forma alguma, mas, por exemplo, você citou a questão do boto, das meninas, né, que não vão menstruada para a escola. Isso para o nosso sistema de produtividade é horrível. Você imagina a mulher deixar de produzir, de trabalhar, de fazer enquanto menstrua. Então vão cortar o boto, vão tirar essa história para boi dormir e vão todo mundo trabalhar. Então hoje esse ritual que é tão importante para a mulher sangrar, para a mulher se recolher nesse momento, ela vai estar com remédio, trabalha. Uma mulher que é cíclica, assim como a natureza, assim como, né, o corpo da mulher, o corpo do homem também é cíclico, mas a gente não pode viver isso, né, porque a gente tem que produzir para o sistema, a gente tem que estar, né, o tempo todo sendo produtivo, sendo corrompido na nossa essência. Então, por isso que quando a Carol fala história, a gente acredita, porque de fato é verdade, não importa o elemento que tem ali. Se é o Curupira, se é as tradições africanas, que vai ser o Exu, vai ser né, outras entidades, é real, porque tá aqui, né? Mexe, tem uma história aqui dentro, assim. Sim, e aí é legal, Rafa, só um parênteses, você está falando isso, porque a gente escuta muito o indígena é preguiçoso, né? E aí o tempo para eles, gente, o tempo é completamente diferente do que para gente. A gente é doente, né? A gente acorda e já sai fazendo as coisas igual uns loucos, porque nunca dá tempo de fazer nada. E eles vão numa pegada muito boa, tomam um banho no rio, sabe? E pega o peixe, prepara o peixe. E tudo muito ritualístico mesmo, né? E tudo muito sagrado. E aí você, pô, chamar um indígena de preguiçoso, nunca pisou numa área indígena para saber que vida que eles têm. Porque não conhece o Carol, ritmo, né? eu assim, agora eu vou ter que cortar, porque para terminar essa live hoje, agradecendo muito, muito, muito a essa conversa, você ter vindo aqui e já deixando, né, Rafa, a fala que vamos fazer de novo, vamos convidar uma outra pessoa, mas você também tem que vir. Para mim, a sua presença é muito importante, porque eu ainda vivo um luto, porque é muito recente a minha mãe ter partido. Então, por mais que eu encare a morte como algo natural, a ausência dela ainda dói muito. Então, ver a Carol aqui comigo é uma parte dela que está aqui junto. Isso é muito bacana, muito significativo para mim. Mas eu agradeço muito a tua presença, em nome da Ampic. Faço questão, tomara que um dia você venha fazer psicanálise aqui comigo, né? Que eu acredito que você vai gostar muito. E assim, eu vou me despedindo, os filhos chegando, né? Obrigada, Marta. Os filhos chegando de fora, e como que é bom, né? Os filhos batem asa e estão chegando, e eu estou querendo vê-los também. E eu agradeço muito o pessoal que esteve presente. Olha, Carol, Rafaela, foi uma live que me tocou. Pelo simples fato da Carol estar aqui, me tocou. Então, assim, pela fala dela, me encheu de alegria. E eu desejo para vocês, quem é mãe, um feliz Dia das Mães, curtam as suas mães, valorizem as mães. Não são todas as mães que são boas, mas muitas mães, elas são humanas, e as humanas erram, o ser humano erra. Então, curtam muito, valorizem muito, né? Vamos buscar o melhor de cada um. Um beijo a todos. Rafa, vamos parando? Carol, amo você.
Amo você, Rafaela. Obrigada, Carol. Até a próxima. E Ô, Barcelona, gente, eu que agradeço, de coração. Obrigada mesmo. Até a próxima. nós já vamos Obrigada a todo marcar, mundo. hein? Nós já vamos marcar. Com certeza, Já com fala com certeza. seu Agora eu aprendi a professor. entrar. Nós já vamos Sim, marcar. sim. Beijo, beijo. Joia, valeu aí todo mundo que compareceu. Beijo! Beijo, meus amores.